vamos receber aqui, via nossa tecnologia, né? Que é bom, a tecnologia nos ajuda. O repórter, nosso jornalista Paulo Júnior. Hoje é o segundo dia do conclave, com os cardeais reunidos em busca de um consenso para a escolha do novo Papa. E aí, ao vivo, com o repórter Paulo Júnior, que traz informações. Boa tarde, Paulo Júnior. Boa tarde, Cláudia Tenório. Boa tarde a todos que acompanham a nossa Vida Melhor. Exatamente, Cláudia, segundo dia do conclave. Ontem tivemos, depois do juramento dos cardeais... Vem onde você quer que eu sente. O primeiro escrutínio. Da manhã, horário de Brasília, e aí não houve ainda, não se atingiu os 2/3 dos cardeais votando para escolher um cardeal futuro Papa. Então os votos foram incinerados, e aí hoje, mais precisamente às 6h52, pelo horário de Brasília, 6h52 da manhã, horário aqui de Brasília, os votos foram incinerados e deu fumaça preta novamente. Os cardeais foram almoçar. Lembrando que o horário romano, o horário do Vaticano, 5 horas à frente, então agora são 12h51, lá são 17h51. Os cardeais foram almoçar, voltaram para mais 2 sessões de votação, para mais 2 escrutínios. Essa imagem que a gente vê aí da chaminé do Vaticano é porque, nesse momento, segundo o que a imprensa do Vaticano divulgou com relação aos horários, eles estão no terceiro escrutínio, primeiro escrutínio da parte da tarde. Lembrando que por dia são 4 escrutínios, 4 turnos de votação. Então, eles estão provavelmente aí no terceiro escrutínio desta quinta-feira, no primeiro escrutínio da parte da tarde e noite, lá em Roma. O que eu quero dizer, Cláudio? Se sair fumaça nesse momento, a fumaça será branca. Será branca por quê? Porque eles usam sempre, a organização do Vaticano juntar 2 escrutínios para aí serem incinerados os votos e saírem as fumaças. Ou seja, a fumaça, se acontecer nesse momento, o próximo aí da 1h, aqui horário de Brasília, a partir da 12h30, começou aqui a jornada aqui atento, o mundo inteiro olhando pela chaminé, provavelmente sairá a fumaça branca. Se não, os cardeais vão para mais escrutínio, que seria o último escrutínio de hoje, desta quinta-feira, e aí juntando os votos dos 2 escrutínios da parte da tarde, se não der 89 cardeais, quer dizer, se não der 2/3 dos cardeais elegendo um cardeal como Papa, se não der esse quórum, aí os votos serão queimados junto com um produto químico ali na fornalha que tem na Capela Sistina, e aí a fumaça vai sair preta. E aí seguimos para amanhã para mais uma sequência de votação. Ou seja, Cláudia, para resumir para o amigo telespectador que acompanha o Vida Melhor, a gente está aqui na expectativa por enquanto, a chaminé está lá, está calma, né, Cláudia? Se vier aí a fumaça nesse tempo aí de programa, muito provavelmente fumaça branca, mas quem sabe é só quem está lá dentro e não há contato nenhum dos cardeais que está lá dentro da Capela Sistina, do contato com o mundo externo. Inclusive, os cardeais, antes de entrarem, fizeram um juramento, antes de entrarem para a votação, antes de entrarem para o conclave, tiveram que deixar os celulares, tudo da parte de fora, nenhum cardeal com celular, nenhum cardeal com televisão, nada, nenhum contato com o mundo externo, e a gente fica nessa expectativa. Cláudia, para passar para você, que coisa incrível a Igreja Católica, uma instituição aí de 2.000 anos, e nesse mundo digital, nesse mundo nós temos internet, celular, televisão, o mundo inteiro fica olhando uma informação, vendo a chaminé, vendo a fumaça de uma chaminé. É fascinante, hein, Cláudio? Eu vou para você. Muito obrigada, Paulo Júnior. Sem dúvida, é fascinante. E tem ainda aquele contexto que eu trouxe para vocês ontem, relembro hoje, da gente também lembrar de colocar as nossas decisões nas mãos de Deus, pedir que o Espírito Santo confirme no nosso coração para que a gente escolha o melhor caminho, né? Como estão fazendo os cardeais na escolha do Papa, que na verdade eles estão ali como instrumentos, mas eles estão, segundo o que a gente sabe, em constante oração, pedindo a intercedência do Espírito Santo para que eles elejam um Papa de acordo com a vontade de Deus. E é isso que a gente espera também. A gente sabe que
De Deus a gente só pode esperar o melhor, a boa, perfeita e agradável vontade dele. Show. Ai, fumaça! Gente branca! Ah, e a gente tem... Ah, Bemo Papa! Peraí, será que eu consigo falar? Chama o Neto, por favor. Será que eu consigo falar com o Paulo Júnior? Gente, temos Papa. Ó, arrepiou. Uau, uau! Abemo Papa! Neto, por favor. Sabemos, Papa! Ei, que bom, coisa que boa! alegria. Queremos festejar com você como o mundo todo está festejando. É a Rede Vida também podendo mostrar o que está acontecendo em Roma. Daqui a pouquinho os nossos repórteres todos vão entrar, dando detalhes, a Cláudia comandando. boa. E que bênção, Cláudia, que seja no seu programa, num momento tão especial para todos nós. Abemos Papas e o que nós pedimos a você nesse momento é oração. Esse grande Papa que vai comandar agora a nossa igreja. O nome dele nós vamos saber daqui a pouquinho, mas o mais importante, que ele já está no nosso coração, com gratidão pelo serviço que ele vai prestar a você e a todos nós. Vamos Eu lá. acho que eu tenho Paulo Júnior no ar. Paulo. Tá entrando o som aqui do retorno. Não, ele ainda não está preparado. Daqui a pouquinho, com mais informações. Neto, Imaginar que Dom Odilo, nosso presidente do conselho, está lá, Dom Orani também está presente, todos os cardeais brasileiros, os 7 cardeais, Dom João, Dom Sérgio, o bispo de Dom Jaime, Dom Leonardo, enfim, Dom Sérgio, todos estão lá. Paulo está pronto? Vamos lá, Cláudia. vamos lá, Paulo. Boa tarde. Abemo Papa. Abemos Papa, então, Cláudia Tenório, foi no terceiro escrutínio do dia, 4º escrutínio no geral, contando a votação que tivemos ontem. Tivemos uma votação ontem, ainda não havia consenso, 2 votações hoje de manhã e agora na 4ª votação geral, 3ª votação do dia, então os cardeais elegeram o novo Papa. Fumaça branca, portanto, incinerados os votos com um composto químico ali branco, indicando que foi eleito e aceitou, né, o próximo pontífice, número 266, na sucessão de Pedro. Então, o pontífice, o cardeal escolhido, a gente ainda vai saber, né? Aí os sinos tocando, deixa ouvir um pouquinho os sinos, que também faz parte desse rito, né? Avisando que temos um novo Papa. Vamos acompanhar aí os sinos tocando, todos já, né, se aglomerando ali na Praça de São Pedro, né? Um momento de muita festa. E com relação a questões históricas, esse Papa, que a gente ainda vai conhecer, né? Que foi eleito agora, olha a fumaça branca aí, a imagem histórica nesse ano jubilar, esse ano de 2025, esse Papa foi eleito no mesmo tempo de escrutínio, foi eleito o saudoso Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI foi eleito no 4º escrutínio geral, no 3º escrutínio do dia, em que o Papa Bento XVI, em 2005, foi eleito. Aí a festa, né, fiéis de todo mundo ali na Praça de São Pedro, viva o novo Papa, tem uma bandeira brasileira ali, você viu? E a fumaça, para não ter dúvidas, né, Cláudia Tenório, amigo telespectador, aí a quantidade de fumaça, a fumaça branca, mostrando ao mundo que realmente temos um novo Papa. E isso, essa quantidade forte ali de fumaça é até proposital, porque em 2005, como o Bento XVI foi eleito neste horário, próximo a esse horário que foi eleito agora o novo Papa, a fumaça diante daquele cenário, né, ainda de sol no Vaticano, você não conseguia muito visualizar se era fumaça preta, se era fumaça branca, enfim. Aí os organizadores do Vaticano, já na eleição de Francisco, olha só a fumaça, né? Eles reforçaram ali o composto químico e anunciaram isso, né? Reforçaram o composto químico, reforçaram esse poderio aí da chaminé da fumaça para mostrar ao mundo, sem dúvida, Cláudia Tenório, que temos um novo Papa. Como é que funciona agora, depois da eleição? Então, o cardeal eleito, o Papa, conseguiu aí pelo menos 89 votos. São 2 dos 135 cardeais votantes. Ele é perguntado se ele aceita, ele aceitou, porque aí a fumaça branca já mostrando que é o novo Papa. Ele vai para a chamada Sala das Lágrimas e ali ele vai se paramentar com o Papa. E aí o balcão vaticano será aberto
famoso balcão Vaticano, quando abre ali a janela, sai a procissão, ele com ali com o crucifixo, aparece o Papa e aparece o cardeal protodiácono, que é o responsável por anunciar, né? Falar o famoso Habemus Papa, né? Anúncio logo, Gaudium Humano, né? Anuncia uma grande notícia, já temos Papa. Esse cardeal protodiácono, ele foi escolhido como cardeal protodiácono, que vai ter a função de anunciar, é um cardeal nascido em Marrocos, chamado Dom Domingos Mandela. É ele que vai anunciar, então, o Habemus Papa, que aí diz o nome do cardeal que foi escolhido e depois o nome, se o cardeal escolhido o Papa, o nome que ele vai escolher como Papa. E aí é a expectativa de uma jovem aí, aguardando o negócio. Já sabemos que temos um novo Papa, não sabemos ainda quem será e não sabemos ainda, depois, lógico, no balcão Vaticano, o nome que ele vai adotar. Será Francisco II, será isso? Por enquanto, não é nada disso, é certo. O certo é que já temos um novo Papa, foi eleito com pelo menos 2/3 dos votos dos 133 cardeais eleitores, aceitou essa missão histórica, essa missão abençoada, essa missão que vamos prezar muito também pelo novo Papa, por ele, e agora ele vai ser, daqui a minutos, vai ser levado no balcão e vai ser anunciado pelo cardeal protodiácono Dom Domingos Mandela, que a gente vai acompanhando o áudio até nós. Muito obrigada, Paulo Júnior. Que momento único, histórico e importante. Obrigada por que você estava aqui. Eu agradeço a Deus por isso. Que bom. Então, Cláudia, eu também agradeço a Deus estar no estúdio no momento em que a fumaça branca, ela aparece para todo mundo, né, Cláudia? Eu acho também uma bênção para os nossos telespectadores que estavam te acompanhando, para você especialmente, para toda a nossa equipe. Eu queria, nesse momento, reforçar um pedido de oração para o novo Papa, para que ele possa conduzir a igreja. Sabe, Claudinha, tem uma coisa muito interessante que todos nós temos que pensar. Nós temos quase 1,4 bilhões de pessoas que se declaram católicas. Nós temos inúmeras pessoas no mundo inteiro que são cristãs. Nós temos muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas uma coisa as pessoas do mundo inteiro conhecem: a influência da sociedade contemporânea com os valores cristãos. Ou seja, o respeito às mulheres, né? O que Jesus, em toda a sua trajetória, fez foi demonstrar que é com amor que muitas vezes se compensa as tristezas, as frustrações e mesmo as injustiças. Esse Jesus tão poderoso é o Jesus que mudou a configuração da nossa sociedade ocidental. Eu acho isso muito importante. Então a figura do Papa é alguém que vai conduzir esse grande valor, que para nós é o valor do nosso Deus Salvador, que é Jesus. Mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, são influenciadas no seu dia a dia com todo o amor que Jesus tem na sua pregação, na sua vida e na sua existência. Esse é o valor do Papa. É fazer com que Jesus seja conhecido, mas principalmente as atitudes de amor, de perdão, de respeito cheguem a todos os corações e que cada cristão possa ser um exemplo desse nosso Cristo para a transformação de todas as sociedades. Quando a gente começa a pensar, Claudinha, nas opressões que ainda acontecem no mundo, quando a gente começa a pensar que muitas sociedades têm famílias diferentes das nossas, que muitas sociedades ainda vivem sobre grandes martírios sociais, nas condições humanas das pessoas, e que a nossa sociedade ocidental, que crê em Jesus, ela transformou o comportamento de toda uma civilização. E isso ainda está em fase cada vez mais de aproximação dos ideais de Deus. E é por isso que sucede um Papa pelo outro, mas os valores são conservados. Um tem um carisma, outro tem outro. Mas todos nós, cristãos, devemos ser sinal da presença de Jesus no meio da sociedade, respeitando todos aqueles que não são católicos ou que não são cristãos, que confessam outra fé, mas que devem ver em nós um exemplo, um sinal de amor a Deus.
sal e luz para esse mundo. É isso aí. Devemos ser, né? Eu me lembro agora, nesse momento, está no meu coração, assim, devemos orar por esse Papa, interceder por esse Papa, porque é uma responsabilidade, um desafio, né? Como o Neto estava falando tão lindamente, ele vai traduzir a fé em atitudes, né? E é isso que vai fazer a diferença na humanidade. Aí me lembrei de uma passagem na Bíblia que tem a bênção apostólica, que eu acho que é a oração que a gente pode fazer e entregar a Deus, que é o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com a vossa santidade, agora e para sempre. Amém, amém. Obrigada, Claudinha, Neto. Muito legal a gente pensar como é que é esse mundo, como é que é a presença católica no mundo, a presença desse Papa que vai comandar 1,4 bilhões. Em muitos lugares, aqui no Brasil, nós somos a maioria esmagadora cristã e também uma maioria católica. Mas é assim no mundo? Não. Hoje, eu fui numa missa com o Frei Patrício. Ele mora no Egito. Lá no Egito, ele cuida de hospital e de escola. E lá no Egito, a maioria é cristã? Não é cristã. Qual é a realidade que o Papa enfrenta, a igreja enfrenta no Egito? É diferente da realidade que tem no Brasil. Nós temos os Estados Unidos, onde a maioria são os nossos irmãos evangélicos. Lá, os católicos são minoria. Nós temos uma realidade, eu acabei de vir da Coreia do Sul. Mas 50% da população da Coreia do Sul não tem religião. E a divisão lá acontece entre os budistas, os evangélicos e os católicos. Então você percebe que em cada parte do mundo há uma preocupação. E esse Papa, ele tem que saber, ele tem que ter a sabedoria de falar para cada uma dessas situações. Ele tem que ser universal, entendendo como é que é o coração de cada ser humano na sua localidade, na sua existência, na sua realidade. E aí é que tem que prevalecer e ser um testemunho vivo de amor, de respeito e de perdão. Aí sim, nós praticamos e nos tornamos exemplo para todo mundo. Grande abraço, Cláudio. Obrigado, Claudinho. Abemos Papa! Abemos Papa! Coisa boa, obrigada. Olha, nosso repórter Paulo Júnior está pedindo mais uma vez uma entrada. Talvez a gente tenha informações precisas e preciosas lá, direto de Roma. Então, vamos falar com ele. Paulo Júnior. O Metropolitano de Buenos Aires foi eleito Papa. Vamos ver agora, né? É um outro cardeal, evidentemente, é um novo pontificado. A gente fica realmente com uma expectativa muito grande para ver quem foi o Papa, quem foi o cardeal escolhido e que disse sim, por isso a fumaça branca. Aí você vê já a aglomeração na Praça de São Pedro e todo mundo agora deixou de olhar na chaminé, porque já informou que tem fumaça branca. Todo mundo olhando agora para o balcão do Vaticano, onde daqui em instantes, e a gente diz porque daqui a poucos minutos, daqui em instantes, porque já estão perfilando já as bandas, a gente viu instantes atrás a Guarda Suíça, as bandas do Vaticano, para fazer essa parte formal, essa parte musical, para a abertura do balcão, e aí o anúncio de Dom Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, informando quem foi o cardeal escolhido Papa, o sucessor do Papa Francisco, sucessor número 266 desde São Pedro. Então, são imagens ao vivo do Vaticano e a gente acompanha. Aí a banda, e a gente está aqui após o Sol de Atenório, é um indicativo forte de que daqui a pouco vai ter a abertura do balcão central para o mundo conhecer quem será o novo Papa e o Papa pedir a bênção e dar a primeira bênção às cidades e ao mundo, Cláudia. Muito obrigada, Paulo Júnior. Assim que a gente tiver novidade, você volta. Muito bom. Já vamos conversar com o Padre Juarez. Já vamos saber quem é o novo Papa. Agora, Padre Juarez está aqui no estúdio. Padre Juarez, você fica comigo? Fico com você nesse momento. Opa! Nesse momento histórico que a gente está vivendo agora. A gente está acompanhando direto de Roma, né? Esse momento, a Praça de São Pedro já está lotada, a Via della Conciliazione está
repleta. E eu acho que é importante que as pessoas entendam o que aconteceu nesse momento. Conseguiu-se os 3% não. 3 Tem 3. Como que chama? Que você quer Terça falar? parte da votação. Tá. 3 partes é 89. Senta aqui comigo pra gente 89 votos. E é interessante que acontece o seguinte: logo depois de ter atingido, o que acontece? Há um momento do mestre de cerimônias perguntar ao Papa se ele aceita ou não. E é um momento muito solene esse, porque ele pode dizer não. E ele, então, vai dizer sim. Nós sabemos, né, pela fumaça branca, que ele disse sim. Ao dizer sim, logo depois é perguntado para ele qual o nome que ele se impõe, receber, né? que ele se impõe. E aí, nesse momento, ele diz o nome. Quando ele diz o nome, o que acontece dentro da Capela Sistina? Todos os cardeais se ajoelham diante dele e aplaudem o novo Papa. Todos os cardeais ajoelham e aplaudem o Papa. Nesse momento, o novo Papa se dirige para a sacristia da Capela Sistina, que é chamado, né, de Sala das Lágrimas, por causa desse momento, que é o momento em que ele vai ficar sozinho dentro da sacristia e rezar. É chamado Sala das Lágrimas porque é um momento de muita emoção e também, humanamente falando, de muito medo diante da coisa. Claro, que é um super ele desafio. então. E diz que é um momento daquela pessoa se debulhar em lágrimas mesmo, diante desse grande fardo que ele assume a partir desse momento. Eu imagino que seja. A gente aqui já ficou Sim. extremamente emocionado. Sim. Agora, sabe, padre, que você trouxe algo interessante, né? Que foi a terceira parte dessa votação. Terceiro crucínio. Como é que fala? Crucínio, né? Escrutínio. O escrutínio. O escrutínio são as rodadas de votação. E isso me dá uma sensação muito clara, assim, no meu coração, no meu espírito, que é realmente a ação do Espírito Santo. E é verdade, é que verdade. não criou aquela divisão. Muito pelo contrário, muito rapidamente chegaram a um consenso, né? Boa. Isso é muito lindo da gente A observar. velocidade com que aconteceu a escolha do Papa mostra que eles estavam em harmonia, em sintonia e um consenso, né? Volto a lembrar vocês, precisa de 2/3 dos votos, isso equivale a 89 votos. Então, nós sabemos que foi alcançado 89 votos, ou mais. É importante lembrar que, nesse momento, a única pessoa que não vota lá é o mestre de cerimônia, e ele vai redigir uma ata justamente com tudo isso. E nessa ata é importante que esteja ali, por escrito, que aquele cardeal aceitou ser o Papa, aceitou ser os bispos de Roma. Depois da sacristia, que ele vai, lá na sacristia tem 3 batinas de 3 tamanhos diferentes, com a estola pontifical, estola que coloca sobre os ombros, e ele vai se revestir da batina branca, com solidéu branco, que é a veste do Papa, e aí ele vai se dirigir para o balcão daqui a pouco, gente. Já, a gente está aqui aguardando. Daqui a pouco ele se... Olha que Praça São Pedro. Ele se dirige... já entraram. Ele se dirige para o balcão, aquele balcão da Basílica de São Pedro. Vai entrar primeiro o cardeal protodiácono. Esse cardeal protodiácono vai anunciar, o anúncio é feito em latim, anúncio vobis gaudium magnum, ou seja, anuncio a todos vocês uma grande alegria. Aí ele diz, habemus papam, temos Papa. E nesse habemus Papa todo mundo vai dizer. E aí, sem aparecer o Papa ainda, nós vamos ver isso, ele vai dizer, eminentíssimo, ac reverendíssimo, dominum, e vai dizer um nome em latim do Papa. Mesmo que ele tenha um nome em português... Padre Juarez, vai dizer o nome de batismo? De batismo. Tá. O nome de batismo latinizado, né? Todo nome ele é latinizado, transliterado para latim. E o nome, geralmente o título do cardeal, o título cardeal vem antes do sobrenome. Um exemplo, nós falamos assim, o Dom Odilo Pedro Cardeal Scherer. Então, o cardeal é conhecido pelo sobrenome. Então, quando nós acompanharmos agora, nesse momento, a gente vai ficar atento ao sobrenome para saber quem é
o escolhido. Então, nós vamos daqui a pouco, em poucos minutos, né, o balcão, nós estamos agora em Roma, 7 horas da noite, ainda tem um pouco de sol, né, primavera. Lá vai anoitecer lá para tem umas pouco de 9h30, sol. 10 horas. E nesse momento a gente vai saber, e o mundo inteiro vai saber quem é o Papa, quem é o Papa. Que privilégio das pessoas que estão ali nesse momento, verdade. né? Chamar O Paulo Júnior também para nossa conversa. Paulo Júnior está super antenado aí com tudo que está acontecendo. Parece que ele tem informações. Paulo Júnior, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Cláudia Tenório. Boa tarde, Cláudia Tenório. Boa tarde, Padre Juarez. É um prazer participar aqui do programa também com o Padre Juarez, com você, Cláudia. E eu estou observando, as imagens, a geração, né, de imagens lá do Vaticano, mostrando alguns cardeais que estão ali entre os populares. E é interessante, não são os cardeais eleitores ainda, mas são os cardeais acima dos 80 anos, que não participaram do conclave. Amigo telespectador, sabe, o conclave podem votar cardeais até 80 anos, acima dos 80 anos já estoura a idade limite, e aí o cardeal não é mais o cardeal eleitor, né? Mas o cardeal pode participar, evidentemente, como muitos participaram, das chamadas congregações. Papa Francisco morreu na segunda-feira, após o domingo de Páscoa. Na terça-feira já teve uma primeira congregação, uma primeira reunião, e aí congregação geral de cardeais, que não somente os cardeais eleitores, mas também os cardeais acima dos 80 anos. E a gente viu aqui, está vendo na geração de imagens aqui do Vaticano, alguns cardeais acima dos 80 anos, já ali entre os populares. A gente viu o cardeal arcebispo emérito de Boston, ali entre os populares também. Lembrando, amigo telespectador da Rede Vida, quem anunciará o nome do cardeal que foi eleito Papa é Dom Dominique Joseph Cardeal Mamberti. Cardeal Mamberti é o cardeal protodiácono. Ele foi escolhido cardeal protodiácono no consistório de cardeais, uma reunião de cardeais, o ano passado. E o cardeal protodiácono tem justamente essa função, que ele aparece no banco, no balcão do Vaticano, e diz, anúncio Gaudium Humani, uma grande notícia, sabemos Papa, vai dizer o nome do cardeal e depois vai dizer qual é o nome que esse cardeal eleito Papa adotou para o seu pontificado. O cardeal que vai anunciar, o cardeal protodiácono, Dominique Joseph Mamberti, ele nasceu em 1952, ele tem 73 anos, ele foi padre em Ajaccio, na França, depois foi nomeado núncio apostólico no Sudão, foi nomeado delegado apostólico na Somália. Aliás, ele tem uma experiência diplomática, a gente já mostrou aqui nas edições dos jornais da Rede Vida, já tem o cardeal protodiácono, uma experiência diplomática. E por isso também isso pesou para a escolha dele, para ser o cardeal protodiácono no consistório ordinário público de cardeais no ano passado. Ele foi delegado apostólico na Somália, foi núncio apostólico na Eritreia, foi secretário de Relações de Estados do Secretariado de Estado do Vaticano, que é um cargo importante, diplomático no Vaticano, foi também cardeal diácono, foi nomeado em 2015 cardeal diácono Santo Espírito em Sácia, depois tomando posse em 2015 como cardeal diácono Santo Espírito em Sácia. E ele que vai anunciar o nome do cardeal que foi escolhido, ou seja, o cardeal que recebeu pelo menos 89 votos do colégio de cardeais eleitores e que deu a fumaça branca. Esse cardeal Dom Dominique Mamberti é quem vai anunciar o nome do cardeal que foi eleito Papa. Maravilha. E é a expectativa, a gente está aguardando aqui, né, Padre Juarez? A gente fica aguardando. Porque a Guarda Suíça já está toda ela pronta, as bandas também ali do Vaticano já estão todos posicionados. E também lembrando ao Padre Juarez, querido companheiro de longa data aqui da Rede Vida, Padre, esse Papa, que a gente ainda vai saber o nome, ele foi anunciado, quer dizer, deu fumaça branca no mesmo escrutínio de Bento XVI lá em 2005, que era até esse tempo ali de final de tarde, início de noite, né, no Vaticano. Então, tivemos escrutínio ontem, ainda não tinha sido eleito Papa. 2 de manhã no Vaticano, não tinha sido eleito Papa. Agora sim, agora o cardeal eleito Papa conseguiu ali 89 votos dos cardeais eleitores.
que é justamente foi no 4º escrutínio que foi eleito Bento XVI em 2005. Pelo que a gente acompanha aqui do tempo que hoje saiu ali a fumaça branca dentro do Vida Melhor, é também o escrutínio os 4 escrutínios que levaram à decisão desse cardeal, que a gente está ali, né, com o coração batendo mais forte, né, para ver que cardeal que foi eleito Papa, e aí o Dom Dominique Lambert, que vai anunciar o nome do cardeal e que nome que o cardeal vai adotar para o seu pontificado, né, Padre Cláudio? Estamos aqui na expectativa. Tem um áudio? Temos áudio do Vaticano. Eu anuncio uma grande alegria. Dominique Lamberti, aguardemos. O eminentíssimo e reverendíssimo Annuncio vobis Gaudium Magnum. Roberto Francisco. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Prevost. Prevost, Cardeal Prevost. Cardeal Prevost. Cardeal Prevost, de onde ele prefeito, é? Ele é prefeito do dicastério pelos bispos e arcebispos, emérito ele nasceu em 1955, Chicago, emérito de Chicago. Então, americano de Illinois. Papa americano de Illinois. Americano. Primeiro Papa qual foi norte-americano. Leão IV, acho que Leão XIV. Eu acho que ele Leão XIV. Uau, gente! Olha que beleza! Papa Leão, Olha, meu Deus, que beleza! Temos aqui. Abundantemente, muito bem, olha que beleza. Maravilhosa, um momento que ele está sendo recebido, aclamado por toda a turma que está lá na Praça São Pedro, direto no Vaticano. Olha que momento lindo. Ele vai ser apresentado, Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, primeiro Papa norte-americano que nós temos, vai ser apresentado agora, emérito de Chicago. E é importante lembrar, olha que interessante, nós temos nesse momento, é um momento histórico, já está sendo colocado essa fachada justamente com as armas do Vaticano. Não temos mais sede vacante no Vaticano, nesse momento. Vai ser apresentado nesse momento o novo Papa, né? E ele apresentado nesse momento, né? Ou menos de uma hora da eleição. E a gente aqui querendo conhecer a fisionomia desse Papa, né? Nós temos ali, vai ser tocado o hino pontifício, que é o hino do Vaticano, e logo depois ele vai dar a bênção Urbi et Orbi, que é a bênção para a cidade de Roma e para o mundo. É a primeira bênção que o Papa dá, é a bênção Urbi et Orbi. Praça de São Pedro lotada desde a Via della Conciliazione. Veja que impressionante. Olha que interessante, né? É um momento muito importante, muito histórico. E eu fico pensando na importância desse Papa também vir dos Estados Unidos, num momento também como esse que os Estados Unidos está vivendo, né? Que também tem aí série de questões sendo trabalhadas, precisam ser elaboradas, e aí a gente vem um representante lá de Illinois, dos Estados Unidos. Muito interessante. Muito interessante. Foi surpreendente. Mais uma vez o Espírito Santo nos surpreende, porque tínhamos vários nomes, que todos estavam pensando, mas o Espírito Santo nos surpreendeu trazendo um Papa que ninguém tinha dito, ninguém tinha falado, ninguém tinha imaginado. Mas, qual é
A gente conhece o Papa como a santidade, né? Todos nós nos emocionamos. Ele tem, como a gente já falou aqui, o Neto trouxe muito bem, o desafio de transformar a nossa fé em atitudes. Mas o que faz exatamente um Papa? O Papa, ele é, para os católicos, sucessor de Pedro e aquele que nos confirma na fé. Isso é muito importante. Jesus, quando diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde sim, ele diz, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então o Papa nos confirma na fé. Ele é aquele que vai conduzir a barca de Pedro, nós chamamos de barca de Pedro, porque ele é o timoneiro, ele vai conduzir. E é importante o Papa com a missão petrina de nos confirmar na fé, porque nós estamos ao redor do Papa, unidos numa igreja una, por isso nós dizemos é uma igreja una, que tem a fé guardada justamente pelo Sumo Pontífice. E é importante lembrar, a igreja sempre repete há 2000 anos, ubi Petrus, ibi Ecclesia. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está o Papa, está aí a igreja. E a igreja está agora ali, junto do novo Papa, que nós sabemos, conduzido pelo Espírito Santo, este conclave nos trouxe o Papa necessário, ideal, né, para esse tempo e para a humanidade. É muito bonita essa imagem que nós estamos vendo da fachada da Basílica de São Pedro, né? Nós temos os cardeais ali com a vestimenta diferente, que são do rito oriental, mas todos ali já na bancada, no balcão, para que o Papa seja apresentado nesse momento. E desse momento até o momento da apresentação do Papa, a gente tem aí uma longa espera ou isso Não, rapidamente? ele já vem imediatamente. A espera que houve foi para ele se vestir, para ele receber o cumprimento. Normalmente, os cardeais, não todos cumprimentam, mas aqueles mais chegados, aqueles mais amigos, eles vão cumprimentar, eles vão dizer, eles vão estar. Então, teve esse momento de cumprimento deles, mas esse é o momento mais esperado, para agora. E o Roma está, ainda tem sol, né? Muito bonito. É um momento lindíssimo, muito bonito, né? muito bonito a Praça mesmo. São Pedro lotada de gente. Olha lá. Interessante, muito bonito. É um momento muito histórico. A gente vê a bandeira dos Estados Unidos ali atrás, olha Estados lá. Unidos, tinha muita bandeira brasileira, né? Tinha muita bandeira brasileira lá. Estados Unidos. Muito interessante a gente lembrar nesse momento. E é impressionante que a gente viu essa praça lotada há uma semana atrás e a gente vê essa praça lotada novamente. É interessante lembrar que os romanos, habitantes de Roma, eles gostam desse momento e eles vêm de todos os lugares para estar ali nesse momento. Muito interessante. Imagina que tem a gente de todo o planeta, né? Porque normalmente tem pessoas de todo o planeta ali no Vaticano, porque são turistas. E imagina a graça de estar visitando Roma, estar no Vaticano num momento como esse. Paulo está chamando, será que ele tem mais informações para a gente? Paulo Júnior. Sim, que o cardeal Robert Francis Prevost, o cardeal americano, mas o cardeal Prevost, ele morou muito tempo no Peru. Cardeal Prevost foi, inclusive, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Cardeal Prevost, ele adotou o nome de Leão XIV, lembrando que Leão XIII tinha um cuidado especial. Leão XIII tem uma das encíclicas mais importantes da história da Igreja Católica, que é a Rerum Novarum, que é uma encíclica que fala sobre a questão do proletariado, sobre a questão do trabalho humano. Né? Ele ter adotado o nome de Leão XIV pode ser um indicativo aí de um pontificado que vê essa questão do trabalho hoje tão delicada, né? No Brasil e no mundo. Então, quer dizer, quando os colegas cardeais escolheram o Dom Robert Prevost, pode ter pesado isso, né? Depois até o Padre Juarez pode abordar dentro dessa visão também de igreja e sociedade, né, Padre Juarez? E o cardeal Prevost, ele era, no pontificado, na etapa final do pontificado de Francisco, o cardeal Prevost americano, ele foi prefeito do dicastério para os bispos. O que é isso, é o prefeito do dicastério para os bispos? Ele é, vamos dizer assim, o prefeito responsável por conversar com o Santo Padre, no caso era o Papa Francisco, sobre nomeações de bispos, sobre escolhas de novos bispos, transferências de bispos, arcebispos. Enfim, o cardeal Prevost, ele era, na última etapa do pontificado do Francisco, depois do cardeal Helé,
que atingiu a idade limite para a função e acabou sendo sucedido pelo cardeal Prévost. O cardeal Prévost era prefeito do dicastério para os bispos no pontificado, na etapa final, nos últimos anos do pontificado do Papa Francisco, que é justamente, vamos dizer assim, o dicastério responsável, junto com o Papa, junto com o Santo Padre, da escolha de novos bispos, de transferências de bispos. Então, aí até podemos colocar aí, né, Padre Juarez, analisando pelo lado da igreja, essa questão social do cardeal Isso. americano que trabalhou mais tempo até no Peru, trabalhou mais tempo na América Latina. Então, a O gente cardeal pode concluir que ele vai dar foi sequência presidente da ao que o Pontifícia Papa Comissão Francisco... para a América Latina. Isso mesmo. O cardeal americano, aí ele saindo agora, atenção, essa Vai imagem sair ao agora. vivo, Agora o Papa. Na banca. Papa Leão XIV é apresentado agora ao mundo, é apresentado nesse momento. Leão XIV apresenta agora o mundo. Lá está ele, não? Papa Leão XIV. Veja só que imagem emocionante. Papa Leão aí o XIV. Papa Leão XIV. Leão XIV. Sem dúvida nenhuma, um momento muito emocionante. Emocionante. Eu fico muito feliz com todas as informações que recebemos aqui. As pessoas estavam muito ansiosas, né, com essa escolha. E essa escolha, olha lá, pelo que já entendemos, não poderia ter sido melhor de forma alguma. Que beleza, que beleza. Que semblante lindo que Muito ele tem. bonito, muito sereno. Sereno, feliz. O cardeal Prévost, que agora não é mais o cardeal Prévost, é o Papa Papa Leão XIV. Lembrando que Leão XIII foi um grande papa na história da igreja, autor e é o responsável pelo ensino social na igreja, é importante lembrar disso. O ensino social, a grande encíclica Rerum Novarum. Olha aqui, olha essa Olha a imagem. emoção, olha Que a emoção. emoção dessa menina, né? Mas é um momento realmente muito Que lindo, emocionante. né? E a gente percebe a emoção também no Papa Leão XIV. Ele está ali beleza. segurando toda essa emoção dele. Muito E, interessante. olha, os olhos estão marejados. Um homem que tem um conhecimento muito grande da América Latina, justamente, e não só da América Latina, como ele é foi prefeito de dicastério dos bispos, ele conhece a realidade de todos os bispos, reconhece a realidade de todas as dioceses do mundo. Então, é muito emocionante mesmo agora. Vamos ver as primeiras palavras de Leão XIV. Está sendo executado o hino pontifício, ó Roma Eterna, dos mártires e dos santos. Não foi um italiano, né? Não Mais uma vez não foi um italiano, mais uma vez não foi italiano. Aliás, nenhuma das apostas. Uma das né? apostas, né? Nenhuma das apostas. O último papa italiano foi Albino Luciani, João Paulo I, em 1978, né? Impressionante a alegria do povo. Agora as palavras. Está em Rio Preto. La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, Todas as pessoas, ovunque siano.
qualquer a pessoa que tutti i fosse, popoli, a todo o povo, a tutta la terra. a toda a terra. La pace A paz sia con voi. esteja com vocês. Eles estão fazendo? Tá, eu vou fazer. Questa è la pace di Cristo risorto. Essa é a paz do Cristo Una ressuscitado. pace disarmata e una pace paz disarmante, desarmada e que desarma, umile e perseverante. humilde e perseverante. Proviene da Dio. Vem de Dio Deus. che ci ama a Deus tutti que nos ama a todos incondizionalmente. incondicionalmente. Ancora Ainda conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole voz ma sempre coraggiosa, fraca, mas di corajosa Papa Francesco, de Papa Francisco, che benediva a Roma. que bendizia e abençoava Roma. Il Papa che benediva Roma Estão traduzindo? dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y si me permiten también una palabra, un saludo. Espanhol.
a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris
et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Unidos com muita experiência na América Latina. Tanto é que o cardeal foi nomeado bispo no Peru no dia 3 de novembro de 2014 e nomeado administrador apostólico de Chiclayo, no Peru. Depois, tomando posse no dia 7 de novembro de 2014 como administrador apostólico de Chiclayo, no Peru. Dia 12 de dezembro de 2014, ordenado bispo. Depois, nomeado em 26 de setembro de 2015, bispo de Chiclayo, no Peru. Foi administrador apostólico de Callao, no Peru. Dom Robert Francis Prévost foi escolhido pelo Papa Francisco no dia 30 de janeiro de 2023, prefeito do dicastério para os bispos. No dia 30 de janeiro de 2023, também foi nomeado pelo Papa Francisco presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, no dia 30 de janeiro de 2023. Tomou posse como prefeito do dicastério para os bispos no dia 12 de abril de 2023. No dia 12 de abril de 2023, tomou posse também como presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. No dia 30 de setembro de 2023, foi elevado a cardeal, sendo criado cardeal no dia 28 de janeiro de 2024. No dia 21 de abril de 2025, com o falecimento do saudoso Papa Francisco, aí ele deixou como prefeito do dicastério para os bispos. Foi a última experiência, a última missão de cúria do novo Papa, o Papa Leão XIV. Aí voltamos, imagens do Vaticano ao vivo, Cláudia Tenória, Padre Juarez. Padre Juarez é um padre nascido nos Estados Unidos, mas ele mesmo já pediu a bênção, já quis falar ao povo peruano, é um Papa de coração latino-americano, Padre Juarez. Totalmente um Papa de coração latino-americano. Lembrando que é um bispo novo, ele tem 8 anos de bispo, 8 anos de bispo. E ele é um Papa jovem, ele tem 69 anos. 69 anos, 8 anos de bispos, é agustiniano, né? Agustiniano, ou seja, da Ordem de Santo Agostinho. Fala o italiano muito bem, o espanhol melhor ainda, não tem aquele sotaque carregado do americano, né? E ele traz um coração bem latino mesmo, a gente conversava aqui. Ele, alguma, falou nem inglês e não citou os Estados Unidos também. E é interessante, a gente conversava, ele quando se dirige, ele tem essa gentileza de lembrar da diocese de Chiclayo, que é a diocese no Peru, lembra da diocese de Chiclayo, né? Agradece o fato dele ter estado lá, porque ele ficou também um período muito pequeno na diocese de Chiclayo, porque logo depois de ter sido bispo ali, ele é chamado pelo Papa Francisco para assumir o dicastério ali em Roma. Olha, eu que sou leiga, né, nessas questões que envolvem o clero, eu posso te falar que eu fiquei extremamente emocionada, achei esse semblante tão amoroso. Eu também gostei. Fiquei feliz, graças a Deus, pelo Papa
Leão 14. Leão 14. Agora Nosso não é novo mais Papa. o cardeal Prevost, é Leão 14. Leão 14, a gente lembra, e já hoje, volto a repetir, não há mais sede vacante. Isso na igreja não existe mais. Por isso foi aquela tapeçaria desceu com o brasão as armas, né, do Vaticano, dizendo não há mais sede vacante. Nós temos agora. Agora nós vamos ter a inauguração do pontificado, né? Agora tem por esses dias nós teremos a inauguração do pontificado. E aqui pela Rede Vida você vai acompanhar tudo o que acontece. Você percebeu que em tempo real, com uma excelente cobertura, agradeço a toda a equipe do jornalismo, especialmente ao Paulo Júnior. Muito obrigada, Padre Juarez, que nesses dias ele está incansavelmente presente, ele está quase onipresente. Eu ligo a televisão e está o Padre Juarez às 3 da manhã, pego o carro para vir para a televisão, ouço o Padre Juarez pelo rádio e de repente eu estou aqui, entra o Padre Juarez e a gente graças a Deus. No Vida Melhor aqui o novo Papa Leão 14. Muito obrigada, agradeço a Deus pela sua vida. Bom, obrigado. E uma ótima tarde. Temos Bendita Hora hoje. Temos Bendita Hora, especial, daqui a pouco. Então fique com a gente, continue com a programação da Rede Vida. Esse, como você percebeu do início ao fim, é o seu canal, é o canal da família. Beijo, que Deus te abençoe da cabeça aos pés e até amanhã. Obrigada, Pai.